Eu quero ler com você, querido, do verso 6 até o verso de número 9. Filipenses capítulo 4, verso 6 até o 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: não estejais inquietos. Não estejais. É como uma trombeta que toca esta noite dizendo a mim e a você: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração, da súplica e até mesmo com ações de graça. E a paz de Deus, a paz de quem? A Shalom, algo que o mundo, querido, não pode comprar. A paz de Deus que excede, vai além do nosso entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, igreja querida, e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, diz Paulo, isso fazei. Isso, e o Deus de paz será convosco. E o Deus de paz é uma palavra de profecia para nós. E o Deus de paz será convosco. Diga para o teu irmão: e o Deus de paz será com você, querido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, benditos do Senhor. Vamos orar, filhinhos. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por essa noite. Aliás, muito obrigado por todas as noites que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado por todos os dias até aqui. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido tão generoso conosco. E em cada celebração, em cada encontro, é palpável, é notório, é visível a Tua presença neste lugar. Nós temos saído daqui saciados. Muitas vezes eu tenho entrado com fome e eu tenho saído, mas muito alimentado. O Senhor tem nos completado de uma forma muito especial. Eu creio que não é diferente essa noite, porque o trazer esses irmãos queridos, cada visitante, tudo é mover, é amor que o Senhor tem para conosco. Abençoe esta igreja, abençoa a Mirim, os nossos filhos, os pequeninos que estão lá, abençoa aqueles que estão pela internet, e que esta palavra seja rema. Assim como o irmão disse pela manhã: pastor, eu iria te procurar por um aconselhamento, mas essa palavra me bastou. Que seja assim na vida dos meus irmãos essa noite, uma palavra que basta, um posicionamento que a partir da palavra eu passo a tomar, aliançado com Cristo. Que seja assim, e todo que crê diga amém, e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Eu peço que na medida do possível você não saia do teu lugar, que você esteja atento a esta mensagem, porque certamente ela pode dar uma nova direção para a tua vida. Você crê nisso? Você crê que a palavra de Deus tem o poder de mudar a nossa vida? Já aconteceu uma vez a minha vida foi mudada. Já aconteceu outras vezes, e eu penso que ela vai continuar mudando a nossa vida em nome de Jesus. Querido, nós nascemos debaixo de propósitos. Você crê nisso? Que você não veio num acaso? Você crê nisso? Você veio debaixo de um propósito. E é claro, querido, que antes que todo o propósito de Deus ele aconteça na nossa vida, que tudo se cumpra segundo o plano dele, porque foi ele quem pensou primeiro. Eu sei que nós vamos vivendo etapas diferentes na nossa caminhada. Nascemos e vamos crescendo até se tornar aquilo que nascemos para ser.
fato é que, nas etapas da nossa vida, conforme vai se crescendo em estatura, em idade, a responsabilidade também vai aumentando. Nós podemos apresentar o pequeno Felipe agora há pouco aqui, e olhando para ele, eu posso te dizer, ele não está preocupado se o leite da Cíntia vai ter amanhã ou não. O que você disse, pastor? Eu estou dizendo que ele não está preocupado com o leite da mamãe. Porque a preocupação não é uma coisa para ele ainda palpável. Eu posso dizer para você que o pequeno Felipe não está pensando como vai ser o trabalho amanhã. Porque ele ainda não tem que trabalhar. Ele não está pensando como vai ser o imposto de renda do ano que vem. Porque isso não cabe a ele. O fato é, querido, que conforme nós vamos crescendo, as responsabilidades vão aumentando. Daqui a pouco você se torna um adolescente, o Felipe também vai se tornar, e as responsabilidades começam a aumentar. Eu tenho 2 filhas, uma de 6 e uma de 10. A de 10 já tem uma responsabilidade de não poder faltar na escola, porque as provas dela são de verdade agora. A de 6 ainda consegue enrolar o pai e a mãe, e de vez em quando fala que está com dor na barriga, e acaba ficando em casa. As responsabilidades aumentam, querido. Quando se torna adolescente, já para a juventude, a responsabilidade de escolher uma profissão, de escolher uma faculdade, isso começa a mexer com o emocional. Como é difícil escolher a coisa certa, porque há todo um investimento, há toda uma preocupação, e se não for aquilo? Estar no centro da vontade de Deus é tão importante, que Ele é quem nos direciona. Mas dizer que nós não vamos ter a responsabilidade do momento, não é verdade, a responsabilidade nos cabe. Mais adiante nós temos o casamento, e aí então eu posso dizer que depois de casados, verdadeiramente nós temos uma responsabilidade muito grande. Os dias vão se passando, querido, e mais responsabilidades vão se acumulando. Estou falando isso não como uma novidade, mas eu quero chamar a tua atenção nessa noite para algo que Paulo está escrevendo à igreja de Filipe. Aos filipenses ele está dizendo: cuidado, para que a inquietação não tome conta de vocês. Diante de tanta responsabilidade e preocupação, que é lícito, que existe na nossa vida, e quanto mais se caminha, mais responsabilidade se tem. Eu posso dizer pela minha própria vida, quando eu olho, eu digo, responsabilidade da família, da empresa, do ministério que cresceu tanto, quanta responsabilidade nós temos, e cada um de nós dentro da sua realidade. E é claro, querido, que dentro disso tudo, chamado responsabilidade, o inimigo tenta encontrar uma brecha para trazer inquietação, porque é esta palavra que Paulo usa: não estejais inquietos. Eu tenho o costume de algumas palavras saltarem aos olhos quando Deus ele quer falar comigo numa palavra, e essa palavra inquietação, ela saltou aos olhos, e eu entendi que o Espírito Santo queria dar direção para mim e para você a respeito dessa palavra. Fui até o Aurélio procurar o que é inquietação. E lá está escrito assim: inquietação é uma perturbação causada pela incerteza ou ansiedade quanto ao futuro, levando a uma posição de falta de sossego ou falta de paz. Olha como essa palavra ela tem um sentido grave se ela encontrar brecha na nossa vida, querido. Vou ler novamente. Inquietação é uma perturbação causada pelo quê? Pela incerteza. Percebe que vai contra a fé? Porque a fé é a certeza. A inquietação é a incerteza. Incerteza
ou a ansiedade, e eu nem vou perguntar essa noite se há ansiosos aqui, quanto ao futuro, por não conhecer o dia do amanhã. Essa inquietação, quando entra, ela leva a um estado de falta de sossego, falta de paz. Interessante que quando Paulo ele escreve a igreja, eu penso que ele estava escrevendo para mim e para você. Não é verdade? Porque ele escreve algo que eu precisava ouvir, você também. Não estejais inquietos por coisa, inclusive o que você estava inquieto. Ele incluiu a minha inquietação às vezes, e a sua, para dizer, não vale a pena ficar inquieto. Não vale a pena ir para um lugar, para um estágio, onde você perde a sua paz. Onde você deixa de ficar sossegado. Eu posso dizer, querido, que muitos têm perdido até o sono, quando a inquietação ela entra. Uns, pelo estudo que eu dei exemplo, se estiverem na fase dos estudos. Outros, através, às vezes, das finanças, se as finanças não estiverem bem. Outro é família, relação conjugal. Mas a palavra de Deus hoje para mim e para você é: não estejais inquieto por coisa alguma. Amém, meu querido? Diga para o teu irmão, não estejais inquietos por coisa alguma. Quando a palavra de Deus me disse isso, querido, logo em seguida o Espírito Santo disse que ele teria, como se fosse uma receita. Como se fosse o quê? Uma receita para nos passar, para lidar com essa coisa chamada inquietação. Porque dizer que você nunca teve, querido, você pode até dizer, mas de altar, eu vou te anunciar, muitas vezes eu fiquei inquieto. Eu não estou falando de fugir da responsabilidade, porque uma responsabilidade que te cabe, eu penso que Deus confiou em você, e Ele sabia bem que você seria capaz. Nele, você é capaz. Nele você é capaz. Nele você é capaz. Mas eu posso bem caminhar com a minha responsabilidade, com aquilo que Deus trouxe para a nossa vida, com os desafios diários daquilo que você tem enfrentado, sem estar inquieto. É possível viver a responsabilidade do dia a dia sem estar perturbado, sem que isso roube a nossa paz, sem que isso tire o nosso ânimo, sem que isso, querido, tire o teu sono. É isso que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você essa noite. E que você tenha ouvidos para ouvir em nome de Jesus. Não vale a pena ficar inquieto por coisa alguma. Ainda que você tente me convencer, pastor, mas o meu problema é gigantesco. Ainda assim a palavra de Deus diz, não vale a pena ficar inquieto. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Ok, eu posso até te ouvir, nós vamos orar. Mas não vale a pena ficar inquieto. Diga para o teu irmão de novo, não vale a pena, querido, ficar inquieto. E Ele nos dá uma receita quanto a essa inquietação que geralmente está dentro de nós. Inquietação, querido, não é algo fora de nós, ela é dentro de nós. Ansiedade é dentro de nós, é algo que mexe com as nossas emoções, é algo que mexe com os nossos sentimentos, é algo que está relacionado à nossa central de emoções, à nossa mente. Por isso ela se torna algo muito perigosa na nossa vida. A inquietação pode te levar a ser uma pessoa perturbada, e você não nasceu para ser uma pessoa perturbada. Diz amém. Você não nasceu para ser uma pessoa cheia de incertezas, mas você nasceu para ser uma pessoa cheia de certeza. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. A incerteza não combina com você, querido. Diga para o teu irmão, a incerteza não combina com vocês, não combina com você. Diga quantos você puder, a incerteza não combina com você. Então o que combina conosco? O que combina conosco, igreja? Diga certeza. Diga, eu estou certo em quem eu tenho crido e na sua palavra sobre a minha vida.
Aleluia. Então Paulo começa a dizer a esses que estão inquietos, ansiosos, ele começa a dar meio que uma receita. Foi assim que o Espírito Santo me falou. E o primeiro ingrediente, ele disse: vocês precisam falar. Falar o quê, pastor? Essa coisa que está te inquietando. Você precisa falar. Você precisa abrir teu coração. As tuas petições, a tua inquietação precisa ser conhecida diante de Deus. Primeira coisa a fazer, você precisa falar. Diga para o teu irmão: você precisa se abrir. Não precisa olhar no olhinho não. Quando você vai dizer isso, você pode falar para ele: você precisa se abrir, viu? Que não é uma profecia, né, querida? É um conselho. Você precisa se abrir. E eu sei, querido, nessa caminhada, que nós temos nos deparado com muitas mulheres e muitos homens que têm dificuldade em se abrir. Tem dificuldade em falar. Tem dificuldade em expor o que está no coração. Pastor, você está falando diante de Deus? Eu já chego lá. Mas eu estou falando diante até mesmo do cônjuge, da família, até mesmo diante do pastor. Pessoas que cresceram, que nasceram dentro de uma família que, na maioria das vezes, não havia conversa, pastor. Nós vivemos ainda, querido, os traumas, os efeitos de uma geração que criou com pais só olhando. Eu já disse várias vezes isso aqui. Que muitos dizem que é muito bonito. Em termos de autoridade, sim. Mas em termos de amor demonstrado, uma tragédia. De pais que só olhavam e não conversavam. De uma mesa posta que todos comiam só quando o pai sentasse. Uma dificuldade terrível de se relacionar. E esses filhos hoje se tornaram pais. E essas filhas hoje se tornaram mães. E elas continuam com dificuldade de falar. Na maioria das vezes, eles tomam a decisão de guardar porque eles não querem machucar. Quando eles vêm me contar isso, quando o Espírito Santo os convence a abrir o coração, e muitas vezes acontece aqui, no aconselhamento pastoral, com os pastores, presbíteros que aqui estão, quando eles têm essa confiança em nós de abrir o coração, eu sempre tenho visto, às vezes é a primeira vez que eles contam aquilo, porque é uma dificuldade muito grande de se relacionar, de abrir o coração, de contar o que realmente está se passando. Falar de contar para o cônjuge, às vezes, querido, o marido até sabe que ela está com problema, mas pela reação e não pela conversa. Ah, hoje ela está brava, deve estar passando alguma coisa. Filhos, papai chegou emburrado, não fale com ele. Deixa ele quieto lá no sofá. Deixa ele assistir o jogo dele. E nós vamos criando, querido, nossos filhos sem relação, ou melhor, sem relacionamento e sem conversa. De uma forma inconsciente, você está dizendo para eles: quando você tiver algum problema, faça como seu pai. Guarde para você, fique lá, solitário, entre no quarto, feche a porta. E você vai trazendo para você, querido, acúmulo de problemas. E essa inquietação, querido, um dia ela vai consumir você. Você precisa falar. E eu digo a você, amado, se você tem essa dificuldade com as pessoas, você também terá essa dificuldade com Deus.
Se você tem essa dificuldade com pessoas, se você não consegue se abrir com os seus pais, se você não consegue se abrir com o seu cônjuge, você naturalmente terá uma dificuldade em se abrir com Deus. Em contar o que se passa, em contar os seus problemas. E escolher, querido, a solidão diante dos problemas, não é poupar o outro, isso é uma escolha errada. Porque se o outro souber o que se passa genuinamente, eu tenho certeza que essa mulher que você tem, que é uma mulher que edifica, ela vai orar por você. Se você abrir o teu coração para esse homem, eu tenho certeza, querido, instruído em Deus, ele vai te ajudar em nome de Jesus. Nós precisamos abrir o nosso coração. Pastor, eu não tenho ninguém em casa para abrir meu coração. Querido, eu me coloco à tua disposição. Se você tiver confiança, é claro, de abrir o teu coração. Há homens e mulheres de Deus em vários departamentos da igreja, que se você tiver realmente um coração que discerne, e encontrar neles confiança de abrir o coração, faça. Você precisa esvaziar-se, querido. Você precisa tornar conhecida essa inquietude que está dentro de você. É o que Paulo está escrevendo aos Filipenses. Antes, sejam conhecidas as vossas petições. O que está dentro do teu coração, sejam conhecidas diante de Deus. E através de quê, pastor? Oração. Você precisa orar. Eu vou dizer novamente, você precisa orar. Nós não conseguimos aliviar o nosso coração, querido. Nós precisamos falar, pastor, mas Deus sabe de tudo, é verdade. Mas Ele quer ser participante, Ele não quer ser intruso. Ele não é um Deus, querido, que vai arrombar a porta do teu coração, da tua vida, e vai dizer, deixa eu sentar aqui e tomar conta de tudo. Ele vai aguardar lá fora se você deixar. E Ele vai entrar se você abrir a porta. Ele não é intruso. Ele não é ladrão. Por isso, querido, não dá para viver uma vida dizendo, Ele sabe o que eu estou passando. Ore você por mim. Ore por mim, Gabi. Ela pode até orar. E eu penso que a oração dela vai ter efeito na minha vida. Mas há coisas, querido, que Deus quer ouvir da minha boca. Há situações que Deus, Ele deseja que eu o convide para estar comigo, me orientando, me capacitando, me ensinando. Você vai precisar falar, querido. Você vai precisar se abrir com Deus. Diz amém. É o primeiro passo para tirar essa inquietação. Pastor, eu estou perdendo o sono. Mas por quê? Eu não sei, meu futuro. Não arrumo emprego. Menina dos olhos de Deus, gostei disso. Está cuidando de você. Vai falar com Ele, você vai ouvir da própria boca dele. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Você não está só. Pastor, mas tem momento que eu acho que eu estou só. Então vai lá e conta para Ele. Deus, eu estou me sentindo sozinho. E certamente Ele vai te dizer, você não está sozinho. Há um não temas de Deus para você essa noite. Há um não temas de Deus para você essa noite. Você crê nisso, amado? Pastor, como que você crê nisso? Porque a palavra de Deus, querido, há 365 vezes um não temas. Eu penso, um não temas para cada dia do ano. Dia 4 de outubro de 2015. Deus mandou te dizer, não temas. Não temas. Não temas. Diga para o teu irmão e profetiza quantos você puder. Não temas. Não temas, não temas, não temas. A Bíblia diz, querido, que quando eu confesso, quando eu digo a Deus o que está me inquietando, acontece um segundo passo, desses ingredientes que Deus está nos dando como receita. Algo que eu não consigo explicar, que excede o meu entendimento, começa a guardar o meu coração e os meus sentimentos. Olha, preste atenção, igreja,
quando eu tiro para fora tudo que está inquietando, enquanto eu falo com Ele, Ele vai construindo uma parede. Ele me mostrou em visão profética uma fortaleza em volta de você. Eu vou tirando o que é ruim, enquanto isso, querido, sem que você entenda, porque a Bíblia diz, excede todo entendimento, a paz de Deus vai construindo uma fortaleza de paz em volta de você. Em Cristo Jesus, Deus está criando uma fortaleza de paz em volta de você. Você crê nisso, amado? Uma fortaleza de paz, uma fortaleza de paz. Aleluia! É a Bíblia quem está dizendo, é a palavra de Deus. Depois de você contar, falar com Ele, você abrir teu coração e contar tudo que se passa, através da oração, da súplica, das ações de graça. O verso 7 diz, é a paz de Deus, que excede o entendimento. Como se explica? Não dá para explicar. Excede o nosso entendimento, é além. Essa paz vai criar em nós uma proteção no nosso coração e na nossa alma. Uma proteção no teu coração e na tua alma. Uma proteção no teu coração e na vossa alma. Ele vai te guardar, e a Bíblia diz, em Cristo Jesus. Por que em Cristo Jesus? Porque Ele venceu toda e qualquer ansiedade. Ele venceu toda e qualquer inquietude. Ele venceu, já está consumado. Por isso Ele pode guardar você. Ele já venceu. Lançai sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem. Ele tem? Querido, traga isso para a tua mente. Em nome de Jesus, se esvazie da preocupação, se esvazie do desânimo, se esvazie da frieza, se esvazie de toda coisa, querido, que pode comprometer essa receita. E Ele vai estar criando em você uma proteção. A minha paz eu vos dou. Não a dou como dá o mundo. Será uma paz que excede. Eu vou guardar teu coração. Ele vai guardar teu coração. Querido, Ele mandou te dizer, eu vou guardar teu coração. Diga para o teu irmão, Ele vai guardar teu coração, querido. Vai guardar teu coração. Ah, guarda mesmo, Pai, meu coração, minha mente. Cria em mim uma fortaleza de paz. Depois de se esvaziar, depois de uma forma sobrenatural, porque conhecimento humano não consegue descrever, essa muralha que Deus está criando de proteção em você, eu posso chamar de muralha, eu posso chamar de asa, eu posso chamar de escudo, eu posso chamar de mão. Eu sei que Ele está protegendo você. Depois Ele diz, depois que você se esvaziar e sentir a minha proteção, você precisa se encher. Se encher de quê? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo. O que é isso, pastor? Ingrediente, vai pondo aí. Dá uma mexidinha. Tudo que é amável, tudo que tem boa fama, tudo que traz virtude, tudo que traz louvor. Nisso, Ele está trocando teu pensamento. Ele tirou a tua inquietação e pôs algo novo. Ele construiu à tua volta uma muralha de proteção, enquanto Ele trabalha em você. O que eu tenho que fazer nesse tratamento? Pensa no que é verdadeiro, pensa no que é honesto, pensa no que é justo. Ai, pastor, eu preciso mentir para vender. Querido, isso é velho homem, velha criatura. Você precisa fazer o que é honesto agora. É nisso que você deve pensar. Tua mente mudou. Diz amém. Tudo que é amável, tudo que é puro. Você precisa se tornar aquilo que nasceu para ser. Você é, em Cristo, uma nova criatura. Você não pode ser mais alguém zangado. Alguém o quê? Querido, você não pode ser alguém zangado. Você tem que ser alguém
verdadeiramente de bem com Ele, para ser de bem com a vida. Preciso ser alguém que tem motivos para louvar. Então vou te dizer, Ele, Jesus é a razão do teu louvor. Eu me esvazio da inquietude. Como que eu faço isso? Precisa falar. Vou falar com Deus, amém. Vou falar com o cônjuge, glória a Deus. Vou falar com alguém que eu confio, vou falar com o pastor, amém. Eu sei que você precisa falar. Tem alguns que nos procuram e dizem assim: ai pastor, eu estou a ponto de explodir. Você já viu pessoa dizer isso? O que elas querem dizer com isso? Elas estão cheias de inquietação. Eu vou explodir. Ela não vai explodir. Aliás, diga para o teu irmão, você não vai explodir, viu, querido? Você não vai. Você não vai não, viu? Já pensou nos telejornais? Homem acaba de explodir na esquina tal. Eu nunca ouvi, você já ouviu? De inquietação? Não, de inquietação não, querido. Só foi uma bomba, né? Mas você não vai explodir, viu, querido? Ó, e de Deus, você vai se aliviar. Você vai se aliviar, viu, querido? Em nome de Jesus. Enquanto você se esvazia, Ele protege você. Enquanto Ele protege, você se enche de novos pensamentos. Você precisa trazer para a tua vida o que te traz esperança. Teu futuro vai ser melhor. Amém. Você já foi curado. Amém. Você vai casar. Eu vi você pondo duas mãos. Diego pôs duas mãos. Sabe? Querido, você precisa trazer aquilo que te traz contentamento. Depois que você faz isso, querido, de se esvaziar, a palavra de Deus diz que você precisa colocar em prática o que aprendeu, o que recebeu e o que ouviu. Olha, querido, que a responsabilidade também aumenta diante de Deus. É o verso de número 9. O que você aprendeu, o que você recebeu e o que você ouviu e vistes até em mim, diz Paulo, isso fazei. Antes ele disse, isso pensai. Depois que você pensou, se encheu, agora isso fazei. Porque senão, querido, você vai dizer sempre está em Deus, né? Eu estou pensando nele. Estou pensando nas coisas boas dele. Estou pensando no meu chamado. Ô criatura, de Deus. Se de uma irmãzinha disse, não gostei quando você me chamou de criatura. Criatura de Deus, formado por Ele. Meu irmão querido, depois de se encher do que Ele tem para você, depois que você ouviu, aprendeu, isso fazei. Está na hora, querido, de ser diferença nessa terra. Você é diferente nessa terra. As pessoas estão clamando aí fora. E elas a todo momento elas estão dizendo, puxando o assunto para dizer que estão em crise. Quantas vezes você tem dito, eu estou bem porque eu estou em Cristo? Porque na verdade, querido, muitos estão ouvindo essa palavra bendita, aprendendo a respeito do céu. Você tem até visto os milagres de Deus na tua própria vida. Mas quando alguém fala de crise, você concorda. E às vezes fica até uma disputa entre o ímpio e o crente. O ímpio diz, está ruim. O crente diz, mas está muito ruim. Aí o ímpio quer ganhar, ele fala, mas está péssimo. Aí o crente diz, mas está 3 vezes péssimo. Está uma tragédia. Querido, isso da tua boca não pode sair. O ímpio diz, eu não sei o que vai ser do mês que vem. Eu estou fechando hoje.
Querido, em nome de Jesus, presta atenção. Eles estão contando para você porque eles querem ouvir uma palavra de socorro. Eles querem ouvir de nós o que nós temos de diferente. O que você tem de diferente? O que você tem de diferente? Não vai falar a tua inteligência, viu, querido? Teu diploma, tua conta bancária. O que você tem de diferente? Fala dele. Essa semana eu estava sentado almoçando. Veio um moço, sentou na mesa. E ele, para puxar assunto, ele disse: estou sabendo que tem uma pessoa indo lá na tua igreja, é meu primo. Eu falei, é? Falei, como que é o nome dele? Ele falou. Eu falei, não conheço não, é bastante gente. Eu falei, mas ele está indo lá. Eu fiquei feliz que ele vai lá. Eu falei, fala o nome dele. Ele falou, eu falei, eu vou tentar ver se ele está indo mesmo. Depois eu te falo. E ele saiu. Depois ele voltou. E aí ele disse assim, aquela pessoa também vai lá, né? Eu falei, não, é que ele passa lá na porta. Porque de altar eu vejo às vezes ele passando lá fora. Mas ele não entrou ainda, mas vai entrar. A filha dele é de lá. Eu comentava com ele. E nós temos orado para que ele pare e entre. Aliás, quando ela não está no culto, ele chama a atenção dela. Porque ele diz, eu não vi teu carro lá fora, hein? Vai na igreja. Mas um dia ele vai entrar. Ele pegou, levantou e saiu. Eu falei, mas cada assunto, né? Ele sentou de novo. E eu almoçando. E ele disse assim, Ricardo, tem um moço aí que veio falar de você. Eu falei, é? Ele falou que você está bem, mas que é dinheiro da igreja. Eu falei, o que você fez? Eu defendi você. Eu falei, glória a Deus, né? Eu conheço você, eu conheço teu pai, eu conheci teus irmãos, tudo gente trabalhador. Eu briguei com ele por sua causa. Eu falei, obrigado, querido. Deus é justiça, usou você. Ele saiu. E ele voltou de novo. Aí ele me trouxe uma caixa de morango. Eu estava no restaurante, ele veio com uma caixa de morango. Aí ele pôs assim na mesa, ele falou, sabe o que é? Eu não estou bem. Eu estou mal. Minha cabeça hoje, não sei te explicar. Eu acabei lá brigar com uma pessoa lá no centro. Puxei até a arma para ela. Ele anda armado. Então eu vou te dar esse morango aqui e vou te pedir uma coisa. Você coloca meu nome nas tuas orações? Então eu entendi, querido. Por que ele falava de tantos assuntos diferentes? Na verdade ele estava com uma dificuldade enorme de dizer, ora por mim. Eu estou desesperado. Eu disse para ele, meu querido, ainda hoje eu intercedo por você. Ainda hoje eu coloco teu nome no altar de Deus. Por que você está dizendo isso, pastor Ricardo? Porque você tem com quem se abrir. Ele não tem. Porque houve muitos momentos na minha vida, eu penso que na sua também, que nós procurávamos alguém para abrir o nosso coração. Mas nós não tínhamos Deus. Um Deus vivo que pudesse nos ouvir e pudesse acalmar o nosso íntimo. Porque quando a inquietação, querida, é dentro, é terrível. Não se tem um remédio para tirar a dor. Você tem o colo do teu pai. Você tem o colo do papai. Igreja, em nome de Jesus, não guarda, se abre, rasga teu coração,
porque enquanto você estiver falando, não guardando mais, querido, ele vai criar um muro de proteção e vai começar a trazer para dentro de você pensamentos de paz. E aí, se eu ouvi, se eu aprendi, se eu recebi, eu vou precisar multiplicar. Porque aí é verdade. Aí é o quê? Pastor, eu não posso fazer o que eu não conheço. Mas eu também não vou conhecer se eu não fazer. Pastor, eu não vou fazer o que eu não conheço. Mas você não vai conhecer se você não fizer. Você precisa experimentar o Evangelho. Experimentar o Evangelho. Experimentar o Evangelho. Diga para o teu irmão, experimentar a palavra. E eu termino dizendo, e o Deus de paz será convosco. Deus de quê? O Deus de paz será convosco. O que acontece? Como que é o processo? Eu me abro, eu falo com ele, eu falo até mesmo com o cônjuge, com as pessoas, querido, vai te fazer bem falar. Ele começa a criar uma proteção ao seu derredor. É um tratamento de Deus. Aquilo que traz esperança começa a encher, porque aquilo que está vazio, Deus vai encher. Ele não vai misturar, querido, bênção com inquietação. Nessa mistura que ele está fazendo, nessa receita, se tiver aí dentro inquietação, ele não vai derramar bênção, ele não vai derramar paz, ele não vai derramar virtude, porque vai se perder. Então ele espera que você tire a inquietação, tire a ansiedade, lave isso, querido, com a água do Espírito. E depois ele começa a acrescentar. Até que o reino de paz seja uma verdade na tua vida. E o Deus de paz será convosco. Digo, Deus de paz será comigo. Traz a mão para o teu coração e digo, e o Deus de paz será comigo. Mais uma vez digo, e o Deus de paz será comigo. Diga para o teu irmão, e o Deus de paz será com você.